E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. And they all with one consent began to make excuse. So the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. E outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. So that servant came and shewed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, the maimed, the halt, and the blind. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. For I say unto you that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Eu gostaria, antes de entrar no assunto, Before I enter in the subject of mencionar matter, algumas coisas que eu observei pela primeira vez, just to apesar mention, de já ter lido isso aqui algumas dezenas de I vezes. just want to mention some things I noticed for the first time, even though I have read this dozens of times. A primeira coisa que eu vejo aqui está no verso 16, First thing I noticed is on verse 16. quando diz assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, When he made a great supper and invited many people, mas não convidou todos. but not everyone. Presta bem atenção para isso. Pay attention Nem to this. todos foram convidados. Not all were invited. Isso é importante. And this is important. Porque as pessoas dizem que isso aqui era para o povo judeu. Many people say that this was specifically to the Jewish people. Eu começo a colocar um ponto de interrogação nesse tipo de interpretação. And I put a question mark on this type of interpretation. E o verso 17 diz assim: E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados. And in verse 17 he said, and his servant at supper time said to them. Portanto, já havia um grupo de convidados previamente avisados que haveria uma ceia. So some of the invitees were previously advised that would be a supper. Portanto, além de que, So even though nós podemos ver aqui que nem todos foram convidados, not all of them were invited, portanto, já aqui uma pequena separação. so there's already a division here. Então, aqueles que já estavam avisados de que haveria ceia, Those who were invited of the havia supper, um grupo avisado. there was a group that was previously invited. E esse grupo, acho que a gente sabe quem era. And that group, we know who they are. Esse aqui é o segundo ponto interessante. E a terceira coisa que eu vejo aqui, And the third thing that's e isso important, aqui é uma sentença. and this is a E sentence. preste atenção quando Deus fala alguma coisa. And when God says something, pay attention. Deus não muda a palavra dele. God will not change his word. Deus nunca vai mudar a palavra dele. God will never change his word.
E diz aqui no versículo 24: On verse 24, porém eu vos digo for I say unto you, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Então, todos aqueles que já tinham sido previamente convidados, All those who were previously invited, e eles voluntariamente recusaram em participar, and they voluntarily excused themselves não from the supper, existe forma deles serem admitidos mais na there presença is do no Senhor. way, shape, or form that they will be admitted into the presence of God. Irmãos, esta parábola, This parable, ela encerra, eu diria assim, toda a essência do plano de Deus para a humanidade. it encompasses all the essence of God's plan to humanity. Porque as pessoas dizem, Deus é amor. Because people say God is love. Na última hora Deus vai dar um jeitinho. Last minute, God will make a way. Deus vai fazer assim. God will do this. Deus me ama. God loves me. Eu tenho feito alguma coisa por Ele. I made some things for Mas God. nesta parábola, But in this parable, nós vemos aqui que está muito claro it is evident and que, clear primeiro, that firstly, nem todos not all foram convidados. were invited. O Senhor disse assim, vinde a mim, The Lord said, come unto todos me, vós all of que you estáis cansados, who are tired oprimidos oppressed, e sobrecarregados, and overloaded, e eu vos aliviarei. and I shall relieve you. Então, o convite So the é geral. invitation is general. É um convite amplo. It is a broad Mas invite. isso aí, por mais que Deus fez o convite, Even though God made the e Deus não invitation, faz nenhum tipo de discriminação nesse convite, and God makes no discrimination on the nós invitation, podemos entender no próprio texto we understand that que within the fica text, à vontade do homem that it's up to men aceitar ou não. whether or not to accept. Em outra ocasião, o Senhor disse assim, In another occasion, the Lord says, quem quiser vir após mim, whomever wants to follow me, tome a sua cruz, take up his cross, negue-se a si mesmo, todos os deny dias, yourself every day, e siga-me. and follow me. Então, há regras. So there are rules. A salvação, ela é gratuita, Salvation is free, mas há regras. but there are rules. E existem certos regulamentos. There are O regulations. caminho é de Deus. The way O belongs to caminho é God. para Deus. The way is to Quem God. abriu o caminho foi Ele. Who opened the way was Então você God. não anda nesse caminho como você quer. So you don't walk on God's way the way Você you tem que want. andar como Ele You determina. walk the way He has Então determined. presta bem atenção, Pay attention. porque há um evangelho There is hoje, a gospel e é o today, evangelho mais pregado que and it's existe, the most preached que gospel. Deus só quer o coração. That God only wants Não your importa heart. o que você é, Doesn't não matter importa what o you que você are, faz, what you do, mas não é isso que a Bíblia but this diz. is not what the Word of God Isso says. não está na palavra. It's not in the Word. Então nós temos que entender qual é o projeto de Deus. So we need to understand God's project. Deus quer que todo homem se salve. God wants all men to be Deus saved. não faz nenhum tipo de separação. God doesn't make any discrimination, O próprio division. contexto do versículo do mês The very context of the verse of the está, month, portanto, aqui em Romanos, which is in Romans. que nós temos lido aqui, capítulo 10 de Romanos. We have read it, Todos os cultos nós estamos lendo isso aqui. chapter 10 of Romans. Mas se você for, portanto, um pouco antes, If you go a little bit before, porque Paulo estava falando aqui For Paul dos was judeus que speaking rejeitavam. about the Jews that rejected, E Paulo é muito forte nisso aqui. and Paul is quite Quando ele diz strong assim, aqui no verso 11, on verse porque a 11. Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. For the scripture says, all those who believe in him shall not be O confused. versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. The verse 13 says that all those who call upon the name of E the o Lord shall 12 be traz saved.
a grande abertura de Deus para o homem. And verse 12 brings the great opening Porquanto unto não há man. diferença For there is no difference entre judeu e grego, between Jew and the porque Greek. um For the same. mesmo é o Senhor de For todos, the same Lord over rico all para is com todos os que o rich invocam. unto all that call upon him. Então Deus deu uma So abertura. God opened a Essa door. abertura ela é geral, And this opening is ela não é genérica, it's not generic, ela é ampla. but it's broad. Não há restrição nessa There abertura, are no restrictions in the mas opening. deixa para o homem But it leaves unto o man ouvir whether or not he will listen e o atender. or attend. E isso é And importantíssimo. this is important. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, Another thing I want to leave clear que here, é Ele mesmo, that it's himself. agora falando para aqueles que são chamados para o ministério. Speaking to those who are called to the É ministry, Deus mesmo It is que God faz a himself. escolha, that makes the é Ele que choice. chama, He makes é the Ele que calling. separa, He separates e the é Ele que person. indica que ministério você vai executar para Ele. And he shows you which ministry Quando Paulo you're going to escreve a execute for igreja em him. Éfeso, When Paul writes to no the church in capítulo Ephesus, 4, in verse 4, a partir do versículo 11, from verse 11, Paulo escreve da seguinte maneira: Paul writes the following manner. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, And he gave some apostles and some prophets, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. and some evangelists and some pastors and teachers. Então nem todos serão apóstolos, So not all will be apostles. nem todos serão profetas, Not all will be prophets. nem todos serão evangelistas, Not all will be nem evangelists. todos serão pastores, Not all will be e nem pastors. todos serão mestres na And not all palavra. will be teachers of the word. Portanto, of God. Deus separou 5 So, tipos de God ministérios has 5 ministries para que ninguém ficasse de fora. so that no one would be without a E qual ministry. seria o objetivo disso aí? And what is the Se objective? você segue lendo a palavra, If you follow reading porque the a palavra word, tem a resposta. because the word has No the verso answers. 12 você vai ver qual o On verse projeto de 12, Deus. the project of God is Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying the body of Christ. Então o ministério não é para fama. So the ministry is not for O fame. ministério não é para uma pessoa aparecer. It's not for a person to show O himself. ministério não é para o que aquela menina pensava. It's not what that young lady Ah, eu thought vou it would ganhar be. muito dinheiro. I'll have much money. Não, o ministério não é para você ficar rico. Ministry is not for you to be rich. E essa é a maneira errada de encarar o This is the ministério. wrong way to view the ministry. Ah, eu quero ser um I pregador. want to be a Ah, eu preacher. quero ser um I cantor. want to be a As singer. pessoas vão me conhecer. People shall know me. Eu já disse a vocês, And I told you, eu here vejo um before, problema I see a que o problem Brasil herdou da América, esse that problema. Brazil has inherited from the Se você Americans. vê aí um letreiro de qualquer evento em uma igreja brasileira, Any event on a Brazilian church, you see the você vai ver post. mais fotografia de pessoas ali. You see more photographs of people. Não pode faltar do pastor presidente, You will see the president, com a sua digníssima pastor, esposa, with his do worthy vice-presidente, wife, the vice president, do pastor, secretário de missões. the secretary of the mission Aí vem department. a turma dos convidados. Now you have Pregador the oficial, ITs, preacher number cantor one, não sei do que, banda. singer number two. Mas é aquilo ali um evento para adorar o Senhor? But are you there to worship God? Mas não fala nada de Deus ali. You are not speaking Muitos of nem God. tem mais o versículo. Many don't even see a verse Só escreve anymore. um tema. They just write the theme. Porque na verdade Because in não truth, se fazem mais eventos para adorar o they Senhor, don't make events to para worship exaltar o God, nome dele. to exalt His Os name. eventos são feitos The para events exaltar os are made homens. to worship men. Então, e esse versículo aqui And this verse está sendo here pisado pela igreja. is being tread upon the Porque o church objetivo dele, because it's quando objective capacita when it para enables pregar, to preach, para cantar, to sing, para evangelizar, to evangelize, para ensinar, to teach. não é para você ficar It is famoso, not for you to não é be para você famous. ganhar os louros da vitória, it's not for you to não é para have você cobrar. the rewards of victory Gente, or for you to charge money. $25 mil $25,000 para pregar 3 noites. in order to preach 3 nights.
Ainda exige primeira classe, They require hotel first 5 class estrelas. ticket, 5-star booking a hotel. Sabe qual foi a primeira classe de Jesus? You know what was Jesus' first class? Foi o barco emprestado que ele teve do Pedro. It was the borrowed Foi o boat primeiro he borrowed púlpito from dele. Peter. That was his first public. Outro dia eu fiquei I maravilhado, was astonished porque uma senhora, because que a eu lady tinha muito respeito por I ela, had such great respect for. ela foi convidada para pregar numa cidade do interior lá. She was invited to preach in one of the small cities there. 1 hora de tempo, 1 hour time, 80 mil reais, 250 mil randes. approximately 250,000 rand. E ela justificou. And she Eu preciso justified it. viver. I need to live. Eu também preciso. I also need to live. No momento em que nós... The moment in which all of us, Você viu aquele último lá? Ele last é one. um empresário na área musical. he was an entrepreneur in Gente, olha o que eu já conheci de maestros, what I have met in de terms of músicos conductors, profissionais. professional musicians. Ah, eu tenho vontade de fazer missão. Oh, I've got such Pô, a irmão, will fica conosco lá 1 mês ou to 2. do missions. Why don't you come and Nós stay with us for precisamos 1 month? formar músicos para a We igreja. need musicians in our church. Não vem nenhum. None of them come. Nenhum vem. None of Porque them. eles não querem fazer obra. Because they do not Não want to querem work. edificar o corpo. They don't want to build the body of Christ. Será que Deus está se agradando disso? Is God pleased with this behavior? Deus, quando chama, When God Ele tem um calls, objetivo. He has an objective. E nós, às vezes, confundimos isso. And we confuse it. Quando eu estava quando eu era muito jovem, When I was eu younger, escutei muitas vezes I isso. heard many Naquelas times reuniões de oração. in those prayer meetings, Dizia assim, eu tenho grande obra na tua vida. oh, I have such great work in your life. E alguns diziam assim, And many would eu say, vou ser pregador. oh, I will be a preacher. Eu vou dar pelo mundo. I shall walk O upon the mundo earth, vai me conhecer. and the world shall know me. Alguns começaram assim. Many started. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para pregar. I was invited to preach. Foi, acho que poucas vezes que eu preguei em estádio assim. A few times I Na verdade, eu nem stadium. preguei. I didn't even preach. Ocuparam tanto tempo que não teve tempo para poder pregar. They took all the time, and I didn't have any Cantaram time os to preach. 300 hinos nesse dia lá. They sang 300 songs. Mas aí veio outro, nós éramos colegas de escola dominical. We were Sunday school buddies at one E ele time. já era pregador mesmo. And he was a preacher for a long Ele disse para time. mim, Eliel, hoje é teu dia. He said, Eliel, today is Você your vai day. pregar hoje para 20 mil. You are going to preach to Eu 20,000 disse, people. vou, é? I said, I will. Vai sim, 20 Oh, you mil. will. 20,000 Não people. preguei. Never preached. Mas aquele moço That young man, foi dito, olha, temos vaga para a Somália. there's a place in Somalia. Deus sabe que o africano é apaixonado por música. God knows that African Se people tem love alguma music. coisa que atrai o povo africano é música. If the one thing that attracts African people O is music. dia que o pastor Coné vier aqui, Well, the day eu that vou Pastor pedir para ele Cornelius repetir o come here, testemunho dele. I want you to hear his testimony. Coné estava na 10ª ou na 12ª classe. Pastor Cornelius was on the grade 12. Ninguém ali Nampula é a província mais muçulmana de Moçambique. Nampula is the most Muslim province in E ele Mozambique. disse o seguinte, todo dia quando ele passava para a escola, Every day when he walked to ele school, passava na frente de uma igreja he walked in e ele front of ouvia a os church, cânticos. and you would hear the song, E ele parava para poder and he ouvir. would stop to hear. Aí domingo, ele começou a ir lá On Sunday he started e going ele there, disse que ele pegou um caderno and he got e ele anotava os a cânticos. school book, and he would write down the songs Até que ele veio para a igreja. until he came to the church, E aquilo atraiu ele. and that attracted A him. música atraiu. Music Você attracted. pensou uma banda You saw the musical band de música cristã of a Christian music cantando. singing A oportunidade extraordinária que é isso. the extraordinary Não, eu opportunity quero it ir para a gives. Suíça. No, I want to go to Switzerland. A Suíça tem centenas de bandas. Switzerland has Isso não é novidade hundreds nenhuma. of musical bands. Nenhuma. Not new. A Broadway Broadway. tem milhares de bandas. Thousands of musical bands.
Você vai ser só mais um lá no meio. You'll be just an extra one day. E Deus quer que nós sejamos um para atrair outros para God Cristo. wants us to be one. Deus and nos attract chamou many para isso, unto Christ. para que nós pudéssemos God atrair has outros called para us to this so Cristo. that we can call others to Christ. Vocês já viram só? You Pode can estar a see. maior escuridão. It can be the darkest Você não vê place. mosquito. You'll see not one Acende uma mosquito. lâmpada. If you light Eles começam a one rodar em volta dela. lamp, you see the mosquitoes Deus around. quer que nós sejamos essa lâmpada God wants no us meio to das be trevas, that light. atraindo as pessoas para Attracting Ele. people to Him, Não é para nós aparecer. not for us to shine. Não. No. O que vai aparecer What é o will testemunho. shine O que vai aparecer is é a the testimony. mensagem. What will shine is the message. É a palavra. The word E will quando você shine. começar a falar de So Cristo, when you start as speaking pessoas vão of crescer. Christ, Mas quem é esse Cristo? who is this Christ? Eu nunca esqueço I will never um forget famoso pregador. a famous Ele foi preacher. pregar uma vez na Jamaica. He went to preach in Jamaica Aí pela década de 70, mais ou menos. during the A 70s. Jamaica sempre foi um lugar muito pobre. Jamaica was always a country with E diz que ele poverty. estava voltando, And he was returning. e então era uma estrada assim, deserta, não It tinha nada. was a very quiet E road, desert road. ele norte-americano, And he is a North gostava American. muito de Coca-Cola. He'd like to drink Coke. E então ele virou assim a placa, Coca-Cola. He saw this board, Coca-Cola. Parou He ali. stopped there. E aí veio lá aquele moço jamaicano And a Jamaican man came, e trouxe Coca-Cola. brought him some Coke to Só que a drink. Coca-Cola não estava gelada. The Coke wasn't cold. Não tinha energia ali. There was no electricity. Mas mesmo assim ele abriu a Coca-Cola. Even though he opened Aí ele perguntou para o moço: and he asked that young man, Você conhece Jesus? do you know Jesus? Ele disse: Jesus? Jesus. Jesus é o quê? What is Jesus? É um tipo de refresco igual Coca-Cola? Is it a cold drink like Coke? E Deus disse para ele assim: And Olha, God told him, listen, eu te dei essa sede toda. I gave you all this Eu fiz você thirst, passar por aqui nessa hora de calor. allowed you to come here in this Para time você saber of heat, que for como you esse to understand. tem milhares And like this que man, there nunca are ouviram falar o meu thousands that nome. have never heard of my name. Prega para ele. Preach to him. Esquece a Coca-Cola. Forget the Coke. Sabe, nós estamos às vezes preocupados só conosco mesmo. We are only worried Com about o nosso ourselves bem-estar. sometimes, with our well-being. O que é que eu vou comer? What am I O going que é to que eu vou eat? vestir? What am I going to dress? Quanto eu vou ganhar? How much am I going to earn? Eu já contei aqui para vocês, mas isso aqui é uma igreja nova. This is a new church, but I mentioned this to you. Havia uma pessoa lá no There Brasil, was a person in Brazil. parece que ele sabia o culto onde eu ia pregar e ele estava lá. He knew which meeting I would go to, and he would. Acabava o culto, ele grudava em mim. At the end of the meeting, he would Ai, come. pastor, tá aqui, olha, eu anotei mais uma profecia que eu recebi. I wrote down another Eu vou ser prophecy I missionário. received. I will be a Isso. missionary. Mas aquele perturbou a cabeça. But that man really E ele disturbed. era ovelha de um pastor muito amigo meu. And he was a church from a Aí church of a eu pastor disse that was a good friend of para ours. esse, eu disse para esse pastor: And I told that pastor, olha, faz o seguinte, do this. pega nessa tua ovelha, Take this amanhã à tarde, sheep of yours here. eu não tenho compromisso, à noite. I've got nothing to Vai lá do no hotel, tomorrow night. vamos conversar. Let's bring E o him to the pastor disse: hotel. agora sim, ele tem chamado. And he says, yeah, because he's got a calling. Chegaram lá os dois. And both of them arrived at the hotel, Sentamos ali no We lobby do sat. hotel. in the lobby of the hotel. Aí eu disse para ele: você quer realmente trabalhar na África? You want to Quero. go to senhor. Africa? Yes, yes. Muito bem, então eu vou te dar aqui só uma descrição rápida de como é a nossa vida lá. I'm going to describe to you how our life is there. Nós trabalhamos de domingo a domingo. We work from Sunday to Sunday. Não tem hora. There's no time. Ele já ficou assim. So he was ready. Eu dei para ele assim depois nós viajamos para todo lado. Then we traveled to many cities. Viajamos, os carros geralmente não tem ar-condicionado, Our cars don't have air conditioning. não tem restaurantes, There's no restaurants where we não go. tem hotéis. There's no hotels. Irmão Jorge, Brother George, qual era o nosso hotel? Era uma Kombi, né? how was our hotel? It was a combi. E ele foi ficando assim. And he was already Aí ele disse apprehensive. assim: And he said, pastor, Pastor, o senhor disse de domingo a domingo, he said certo? Sunday to Sunday. E quando é a minha folga? And when do I take a break?
Eu disse para ele, olha, é o seguinte, às Listen. vezes, Sometimes nós fazemos um culto domingo de manhã we make a meeting on e Sunday morning, à noite não tem culto. and then in the evening there is no meeting. Então você pode tirar folga. So you can rest Sunday evening. Aí ele murchou. Then Aí eu vi que a coisa estava ficando feia. then I Eu saw disse that it assim, was olha, getting ugly. tem uma padaria aqui perto. There is a bakery Vamos nearby. ali tomar um café? Let's go and drink Aí fomos lá nós some três. coffee. Pedimos café e tal. So we ordered our E eu vi que coffee. ele não tinha mais alegria nenhuma. So he had no joy Ele left estava in peso him. assim, reto. Assim. He was now stuffed. Por mim ele disse assim, pastor, So, Pastor, e férias? and when do I go on holidays? Eu olhei para o pastor e disse, estás vendo? And I told his pastor, you see, Eu não vou responder isso. Mesmo. I'm not going to answer him. Você é o pastor dele. You are his pastor. Então você vem para a missão pensando em férias? So you come to missions thinking Que about dia vai ser a tua your folga? holiday, when you're going to take a break. Lá no meu país agora estão querendo aprovar uma lei, Now in my porque country, lá o regime é 6x1. they want to pass a law because Você pode trabalhar até 6 dias, you can work 6 E folgar days consecutively and rest 1 day. mas a maioria só trabalha 5 dias. But the majority of folga people dois. only work E 5 agora days and they rest uma 2 days. deputada, So now ela diz que ela é socialista, a counselor, she's a socialist counselor. ela é uma congressista, deputada federal, ela é congressista. She's a federal deputy. Então, The Congress. ela agora lançou um projeto. She launched a project. Não, esse negócio de 6x1 é um absurdo. 6 days for one is an absurd. Vamos fazer 4x3. Let's do 4 by 3. Trabalhar 4 dias, folgar 3. We work 4 days and rest 3 days. Como é que o evangelho vai poder caminhar dessa How maneira? will the gospel walk forward? Mas é isso que vemos hoje. But that's what we see today. Porque, sabe, eu acho que uma vez eu trouxe aqui para vocês, I brought A história here do menino. once the story of a young ele e o man. pai tinham o costume de domingo domingo à tarde, Sunday eles saíam para afternoon, distribuir literatura. his father would go and share E aquele menino pamphlets. aí gostava de levar literatura nas And that casas. young man loved to take Christian pamphlets to Quando the era um house. dia, era inverno, And it was a winter e day. estava It chovendo, was raining. e o pai disse assim, filho, And hoje the nós father não said, vamos. today we're not going to go. Ele disse, não vamos, pai, por quê? Why not? Está chovendo, It's raining. é inverno. It's winter. Aí ele disse assim, pai, Father, me responde uma coisa. answer me this. Lá no inferno chove? Day in hell, does it rain? Por acaso faz frio no inverno? Is it cold in hell? O pai não soube responder. And the father could not answer. Disse, então pai, é o seguinte, eu vou. So I'm going. Ele pegou e saiu. He took his Bateu em pamphlets, várias portas. knocked on many doors. E teve uma porta que ele bateu. There was a door he knocked and knocked and Ninguém knocked. abriu. Nobody opened. Ele foi e meteu o folheto debaixo da porta. He put in the pamphlet E under aí the threshold of apertou the a door. campainha And he pressed the bell e foi embora. and went away. 6 meses depois, 6 months later, porque o pai dele era pastor da igreja. because his father was the pastor of the Uma church, senhora bem vestida a woman, well pediu dressed, para dar um testemunho. asked to give testimony. E disse assim, And she said, sabe, Deus me salvou. you know, God saved me. E quando Deus me salvou, And God saved eu me me. tornei uma I evangelista. became an evangelist. Sabe por que isso? You know why? Porque há 6 meses atrás, Because 6 months o ago, meu marido foi embora de casa, my husband eu left fiquei home. sozinha I was left e eu alone. decidi tirar minha vida. And I decided to take Eu away my preparei life. tudo, I prepared, escrevi a carta. wrote the suicide letter. Ela disse, como eu não tenho coragem de dar um tiro na cabeça, I don't have the courage to shoot myself in ela the disse, head. eu fiz um chá, I made some estava tea. muito frio, It was very cold. fiz um chá, coloquei bastante I açúcar, put a lot of coloquei o sugar. veneno lá dentro I put the poison in the e eu tea. estava para tomar o chá. And I was about to drink that tea. E começaram a tocar a campainha da minha casa. And someone was banging the door and E eu ringing the pensei, bell mas of my quem é house. esse infeliz, But who's this esse unfortunate, desgraçado, que num disgraceful, dia desse ainda vem tocar minha that to campainha? this day wants to
bug me. E depois apertou a campainha. And he pressed the bell. E ela disse, e eu estava na sala de casa. And I was in the living room E eu of my podia house. ver que a pessoa insistente. And I could see Mas the aí eu vi person um was papelzinho assim, insistent. que And I meteram por saw baixo da porta. they slipped a note under the threshold of the Ela disse que door. ela pôs a chave lá embaixo. And then she put the teacup Foi, down. pegou aquele papel e era um folheto. And she saw E estava escrito assim, pamphlet and it was written, Jesus te ama. Jesus loves you. Ela disse, eu não consegui fazer mais nada. I couldn't do anything else. Aquilo entrou em mim. That Eu came devorei inside aquele of me. folheto. I read the Eu tinha uma pamphlet. Bíblia em casa. I had a Bible Eu in my nunca house. tinha lido. I've never read the Eu abri a Bible. Bíblia I e opened fui the ler aqueles Bible versículos. and I read those verses. Naquela noite, ela And disse, that evening, eu entreguei minha vida a I Jesus. gave my life to Ela disse, eu não Jesus. sei quem foi esse anjo. I don't know. Deus mandou um anjo. This angel was, but Inverno, God sent an chovendo. angel. In winter, raining. E o pai sabia. And the father knew. O pai sabia. His Ela father disse, eu knew. estou indo em todas as igrejas desta cidade. I'm going to every Eu single quero saber quem church foi esse anjo. in the city to find out this angel. Aí o pastor levantou e disse assim, And the o pastor anjo está said, aqui. the angel's here. É o meu filho que está It's ali. ó. my son that's Foi ele que levou o folheto. na He mão. took the pamphlet. Não tem dia. There's no Não day. tem hora. There's no O time. inferno não tira férias. Hell does not take breaks. Satanás não dorme. Satan doesn't sleep. Nós precisamos entender isso. We need to understand E o this. nosso trabalho That our work, é todo o tempo. it's every day. Nós não podemos escolher. We cannot choose. E agora você veja qual foi a ordem dele. Now you can see his E a ordem dele commandment. foi uma ordem simples, muito simples His mesmo. commandment is Ele very disse assim, simple. He ide said, por todo o go mundo, throughout the world. pregai o evangelho Preach my gospel a toda to criatura. every person. Quem crer Whoever e for believes batizado and is será baptized shall salvo. be E saved. quem não crer And he who será does not condenado. believe shall Então be nós condemned. temos que entender, irmãos, So we need que to há um understand, projeto brothers, de Deus that God para has a ser project executado. to be E nós somos executed. parte desse projeto. We are part E of nós that não project. podemos fazer escolha. And we cannot make Dizer, a vai, choice vai ser mais tarde. of it to Vai be ser later amanhã. or Vai tomorrow ser quando eu ficar rico. Or when I'm Vai ser rich. quando eu tiver bem de vida. or when I'm well of life. Não. No. O dia do Senhor se chama The hoje. day of the Lord is called today. O dia dele chama-se hoje. His day is today. Que tempo tinha aquele ladrão ali na cruz? What time did that thief have in the cross? Mateus diz Matthew que os says dois ladrões the two thieves, faziam coro com a multidão they were singing together with e the eles multitudes estavam of ali people. insultando Jesus. And they were insulting Jesus. Mas de repente, And suddenly, um deles ouviu one of them a palavra do heard the perdão. word of forgiveness. Pai, Father, perdoa-lhes, forgive eles não them, sabem o que for they fazem. know not what they do. Aquilo entrou na vida That dele. entered his life. E ele disse assim, Senhor, And he said, Lord, olha o milagre da salvação aí. look at the miracle of Porque salvation. ninguém chama Jesus de Senhor, Because no one se não for calls pelo Espírito Santo. Jesus Lord, is Senhor, the Holy Spirit, Lord. lembra-te de mim Remember quando me entrares no teu when you reino. enter your kingdom. Revelação. Ele sabia Revelation. que Jesus era rei, He knew era that Jesus Senhor, was the king. era He was rei, the Lord. ele tinha um reino. He had a kingdom. É isso que temos que dizer para o And this is mundo. what we need to Que há tell the um world. reino. That there is a Estamos kingdom. indo para lá. And we are going to that Esse reino tem kingdom. tronos. And it has thrones. E o nosso destino é um trono no céu. And our destiny is Nós não a somos throne um in povo qualquer, não. heaven. We are not any Não somos people. aquele, esse é um Zé Povinho Oh, aí. this is a little Esse é um people. monte de miseráveis aí. Oh, a bunch of Não, miserables. nós somos o melhor povo da terra. We are the best people Nós on fomos the earth. chamados, We are fomos called, escolhidos, chosen, fomos eleitos elected. e estamos indo para we are lá. going É isso que there, nós somos. and that's where we Não are. podemos abrir mão disso. We cannot just give this up. Então qual é o teu problema? So what is your problem? Ah, eu não sei falar bem. I can't speak well. Moisés era gago Moses had a speech impediment, e é respeitado por todas as religiões do mundo. and he's respected by most religions of the world. Qual é o seu problema? What is your problem? Ah, eu sou tão pequenino. I'm small. A menina lá na casa do grande general Amã, The little girl in the house of General Amman. já viu? Amen. Aliás, Naaman. Naaman. Naaman.
Era uma escrava. She was a Tinha slave girl. tudo para detestar aquela gente. She had all of which to detest Certamente those que mataram os people. seus pais. Obviously they E killed ela her foi parents. levada para ali. And she was taken there. E aquele grande general And the great era general, leproso. he was a leper. Quando tirava aquela sua farda toda, When he took out his garments, o mau cheiro da lepra the bad smell of leprosy enchia a casa. would fill the house. E ela disse assim, And she said, quem dera que what o meu if Senhor pudesse conhecer o nosso profeta. my Lord would go and meet the prophet Ele of seria God? curado. He would be healed. Mas o ministério de profeta não era curar. But the ministry of a prophet wasn't to Não heal. não era curar. It wasn't to heal. Nunca foi. Never was. O profeta existe The prophet para falar a exists palavra de Deus. in order to speak the word of God. Mas aquilo entrou no coração do homem. But then enter her heart. Não importa se é general, Doesn't matter não if you're a importa se é general, presidente, if you're a se é president, governador, if you're a governor, se é bilionário, if you're a billionaire, pode ser quem for, whomever you ele tem are, uma alma. he has a soul. E essa alma precisa de salvação. Needs salvation. Onde Deus te colocou, Wherever God placed you, você não está ali por acaso. you are not there Você está for ali coincidence. You are porque tem um there projeto because dele. it's a project of God. É alcançar alguém. It's to reach someone. Aquele general foi incomodado. That general was, Foi com o seu rei. he went there with E his disse, king. olha, And he said, tem uma King, menina lá em casa, there's a falou girl que in lá my em house. Israel tem um curandeiro Said lá. that there is a healer in Israel. Manda ele me curar. Tell him to heal me. Yeah. Aí o rei escreveu para o rei de Israel. So the king wrote to the king of Israel. Eu ordeno I command you que você diga para o teu profeta that you tell your curar o meu prophet general. to heal my general. O rei mandou chamar o profeta. So Você viu, olha, the ele king está called the arrumando prophet. confusão comigo. Says, you see now, he wants to Ele kill sabe que me. a gente não pode resistir a ele. He knows we cannot O que eu resist. faço? What do I do? Diz para ele vir falar comigo. Oh, tell him to come. Ele vai saber que tem Deus aqui. And he shall know that there is God in Tem Israel. Deus aqui. There is a God in Deus Israel. pergunta, tem Deus aí na tua vida? There is a God Tem in Deus your na tua house. casa? Tem Deus no teu carro? Tem Deus no teu trabalho? Tem Deus na tua escola? There's God in your Você tem que school. saber isso. You need to Tem know convicção this. disso. Tem Conviction. Deus aqui. That there is a God here. E não é um Deus qualquer, não. There's not any God. Sabe qual é a grande diferença entre Deus e os outros deuses? You know the difference between of God and other gods? Deus não tem cara, God doesn't have não a tem face figura, or a não tem picture imagem dele. or an image of Nada. him. Nothing. Ninguém consegue dizer como Deus Nobody é. can say how God is. Todos os outros deuses estavam lá, aquelas carrancas feias. All those ugly of the faces of the other gods were Se there. os deuses da Índia são feios, If the gods of os India are urus do ugly, Nepal são piores ainda. the São gods as of the piores gods carrancas que eu já vi na minha vida. the worst characters I've ever Aí seen. eu perguntei para um irmão lá, And I asked mas them, por que o povo adora isso aí? but why do people worship these faces? Não é respeito, é It's medo, not respect, it's é fear. medo. They worship them out of Olha fear. só, diz assim, temei a mim. That's why God Temer says, é fear respeitar, me, é amar. respect me. Aí vem o general com toda a sua pose. The general arrives with all his pompous. Sua comitiva era enorme. His entourage was huge. Aí vai lá o moço falar com ele. The young O que é man que o senhor comes, quer? what do you want? Eu vim aqui porque o teu profeta me curar. I'm here so that your prophet can heal me. Ok. Okay. Eliseu diz assim, olha, Elisha said, vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. go to the river Jordan O homem ficou indignado. and dive 7 times. O homem ficou indignado. And the man was filled with fury. Eu sou general. I'm a general. Sou comandante. I'm a commander of the Na minha army. terra tem rio mais limpo. Esse Jordão aqui é um rio sujo. In my land there's cleaner rivers than this Jordan, dirty river. Alguém disse para ele And assim, someone said to him, Senhor, Lord, general, por acaso general, o profeta disse para você fazer alguma coisa difícil? did the prophet ask you to do anything difficult? Não é só para você ir lá mergulhar 7 Don't vezes? you have to go there and just Faz dive 7 isso. times? Just go. As coisas de Deus são simples. The things of God are simple. Agora é assim. Now it's like this. Esse envelope aqui, This envelope tu vai here, colocar 1000 randes, you're going to put eu vou orar 1,000 por rand ti. and I'll pray for you. Esse grandão aqui, tu põe 10.000 randes, This big one, eu you vou me put ajoelhar 10,000 sobre ele rand, I'm going para to você ser kneel over curado. it and you will be healed. É Deus isso? Is this God?
Deus não está em envelope cheio de dinheiro. God is not an envelope filled with money. Vai te lavar. Go and wash yourself. Cada mergulho daquele tirar um demônio da vida dele. One demon would leave Foi his life. quebrando o orgulho, And every quebrando a dive, vaidade, the quebrando pride a was being presunção, broken. Vanity was being broken. quebrando a Presumptuousness was being soberba, broken. quebrando a Pride was ignorância, being broken. Ignorance was being broken. quebrando a falta de respeito para com Deus. The lack of respect towards God E was being 6 vezes broken. ele mergulha. And seventh time, E na sétima dives. vez, And quando on the ele seventh sai time, dali, when he leaves the river, não me admira isso. it São os wasn't detalhes da the Bíblia. details of the Sua body. pele era como de uma criança. His skin was like that of a child. Nasceu de novo. He was born again. Quebrou todo de por dentro. It broke Limpou him dentro e inside. fora. Cleansed him from inside Ah, out. não, eu vou andar como eu quero. I'm going to walk like I want. Deus está aqui, ó. God is in my heart. Deus está aqui. Eu vou andar God como is eu in my quero. heart. I can do whatever I want. Esse homem era um general. This man was a general. Ele disse assim, And he profeta, said, Prophet, o que eu posso fazer para pagar what isso? can I do to pay Pede you? o que você quiser. Whatever you want. Quantos talentos de ouro? How many talents of Não gold? quero nada. Nothing. What? Quantas peças de prata? Não quero How nada. much silver do you want? Nothing. O que você quer? What do you want? Eu não quero nada. Nothing. Ele ficou pensando, mas como é isso? How is it possible? Esse homem não quer nada? That this man wants Ele disse nothing. assim, olha, tem um detalhe aqui. There's a detail here. Eu sou o general. I'm a general. Quando vamos no templo, né, When we go to the O rei. temple, our king, ele está meio assim já. he's old. Ele tem que segurar em mim. He has to hold on Eu to tenho me. que entrar no templo. I have to enter the temple. Pede a Deus Ask God que me perdoe, to forgive porque eu me tenho que entrar no templo. because I have to O que é que ele enter the ouviu? temple. Vai em He paz. says, go in Ele peace. disse, mas uma coisa, eu vou levar 2 sacos de terra. But I'm going to take Eu vou fazer um altar na minha 2 bags casa. of sand. Aleluia. Vou fazer um altar na minha casa. Vou fazer um altar na minha casa. E nunca mais And never eu vou again oferecer sacrifício a nenhum outro I will offer Deus. sacrifice que não seja to o no Deus de other Israel. gods, if not the God of Sabe Israel. por quê? You know why? Ele entrou cheio de si He came e full of saiu cheio himself. de Deus na vida dele. Isso é que temos que fazer. As pessoas precisam saber que há um Deus. People need to know that Um there Deus is a God. diferente. There is a different God. É o nosso trabalho Our aqui é work esse. is this. A grande missão que nós temos é The essa. great mission we É have to mostrar do para o is mundo this, is to que há show um the Deus world that there is diferente. a God Um that's Deus different. sem nome. A God without Um a Deus name. sem rosto. God without Um a Deus que face. não pode ser copiado. A God that cannot be Ninguém pode copied. dizer, eu vi Deus. No one can say, I saw God. Moisés disse, Senhor, eu quero te ver. Moses said, I want to see Ele disse, you. não, Moisés. Moses, Se no. você me ver, você morre. If you see me, you die. Você vai me ver de You costas. see my back, Só a costa. just my back. E chega para você. And that's enough for you. E tem gente querendo ser famoso. And there are people wanting to be famous. Tem o seu nome em letreiros. Have his name in Grande letters. pregador. Great preacher. Você é milagre. Miracles. Vem aqui e vai... Não. Você é o milagre. You are, Você é o milagre. you are the miracle. Porque não tem ninguém que possa curar a alma. Só Ele pode curar a Because alma. only God can heal us. Tudo mais pode ter uma solução na terra. Solution on earth. Mas para a alma, But for the a solução soul, veio do céu. The solution comes from E heaven. Ele escolheu esse povo. And he chose the E alguém disse, não quero. He said, no, I don't Não want. quero. Não quero. I don't want, they said. A Bíblia diz que durante aquele curto espaço de tempo de 40 dias, The Bible said that during those 40 days Jesus esteve aqui na terra, that Jesus was here on earth, logo depois de ressuscitar. after he was resurrected, Ele apareceu algumas vezes he appeared a few times para os seus discípulos. to his disciples. João registra isso bem no final do John Evangelho, Writes this no at the end of the capítulo 20, Gospel on chapter 20 of John, verso 21. verse 21. Ele diz assim: He says, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. then said Jesus to them again, peace be unto you. Só, é só o final do verso. And he Disse, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. and said unto them, receive you the Holy Ghost. Soprou sobre eles. He breathed Essa upon palavra soprar aqui é a them. To mesma breathe palavra upon them em is the same hebraico word
in Hebrew. que está lá em Gênesis, It's there in quando Genesis, Deus soprou sobre Adão when e o homem God se tornou alma vivente. breathed upon É a mesma palavra no grego, é a mesma palavra correspondente the no same in hebraico. Greek and the corresponding É o verb in sopro da vida. It is the breath of life. Ele soprou. He breathed Recebei o Espírito da vida. Recebei aquele que the spirit transforma. of life. Receive. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim, olha, ele diz assim, ide e ensinai todas as nações, Go and teach all nations. batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Baptize in the name of the Father, e eu estarei the Son, and the convosco Holy todos os Spirit, dias, and I shall até be os with confins you. da terra. Em Atos capítulo 1, In Acts chapter 1, verso 8, ele diz assim, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. but you shall receive power after the Holy Então, Ghost has come upon ele you. não nos deixou sozinhos. He has not left us alone. Ele deixou toda uma He capacitação. left this Ele deixou enableness, condições. means, Ele deixou ferramentas. tools, Ele deu habilidades. gave us abilities. Então ele disse assim, sereis minhas You testemunhas. shall be my witnesses. Então você não tem que estar falando coisas tuas. So you can't be Você tem que speaking falar aquilo que é dele. your Aquilo que things. ele é. You speak of him, of E what quando he você is. falar aquilo que ele é, And when you as speak pessoas of vão what he começar a is, prestar atenção. the people will start to pay attention. Porque é dele que temos que falar. Because it's of him we need to speak. Mas a ceia está preparada. But the Holy Communion is ready. The E supper is ready. para não ser uma mensagem muito longa, And not to be a very long eu message, já quero ficar por aqui I want to stay here. e ler mais uma vez convosco Lucas 14, Luke chapter 16. 14, 16. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Then he said unto him, a certain man made a great supper and invited many. Observa que aqui está no singular. Observe that it's in the Ele singular disse. form. He said. Por quê? Porque se você Why? observar o versículo anterior, Because the previous verse, alguém disse assim, porque Jesus, isso aí tudo é um contexto. this is a Jesus context, tinha acabado de curar um homem had just healed a que man. tinha hidropsia. He had hydropoxy. Entende-se, possível, aquele homem tinha o ventre inchado. His Aquilo que na belly minha terra was chama barriga swollen. d'água. We call it in Brazil water E belly. isso é uma doença que não tem cura. There's no A pessoa healing. tem de tempo em tempo, aí tiram aquela excesso de água e tal. É uma doença incurável. It's an incurable disease. É It's uma retenção de água que não tem limite. It's a irritation of E water. Jesus that is curou not aquele limit. homem. And man healed him. Ele estava a caminho, portanto, de uma celebração. He was going towards a celebration. Então, se você observar todo o capítulo 14 de Lucas, você vai ver isso aí. Chapter 14 Isso aí é lição de casa para você. This is your homework for E today. então você vai ver o seguinte, que aí era o banquete. There was a banquet. Jesus estava a conversas, vem Jesus aqui, was vai ali. speaking and talking. E alguém então assim mais empolgado And someone with a little bit disse more assim, enthusiasm and said, bem-aventurado aquele blessed is que comer he pão no reino de Deus. who shall eat bread in the Uma kingdom of coisa God. bonita, né? Beautiful thing. Ah, isso é fantástico isso aí. This is fantastic. Porque todo esse capítulo 14 The entire chapter 14 é interessante porque Jesus is interesting that aproveitou Jesus por causa desse tipo de gente que só quer aparecer. took the opportunity to deal with those Só people quer that estar nos want to primeiros show lugares. off. They want to be in front of everyone, occupying the first places. Pastor Gil esteve no Brasil, né? Pastor Gil was Aí in o tamanho Brazil. dos púlpitos lá, pastor. You see the size of the pulpits there? 1/3 da igreja só é A púlpito. third of the church is a pulpit. E todo mundo lá em cima, lá se coçando, And coçando o everybody's ouvido, catando o sitting nariz. there, Uma coisa scratching his horrorosa. ears, picking their nose, scratching E their ai de head. você que não põe um convidado ilustre no púlpito. And if you don't put that important person in the pulpit, woe to you. Sabe o que é Jesus disse? Isso é coisa de ímpio, gente. This is things of evil people. Vocês não têm que ser como eles, não. Wicked people are like this. You can't be like them. E ele começou ali a dar lições para And he ele. started exchanging lessons with them, teachings.
E então, o que eu acho mais interessante, What I find more ele disse interesting, para o he dono says da casa, olha, to the owner of the house, você aqui só convidou gente top aqui. you only invited very Você top só people, convidou riquinho aqui. only rich people. Próxima ceia que você der, Next time, não convida só rico, don't invite only convida the pobre rich, também. invite the poor. Ele não perdia chance. Jesus did not miss a Toda chance. ocasião era importante para Every ensinar alguma occasion was coisa. important to teach something. É claro que alguém ficou ali comovido. Someone was touched with that word. Quando fizer esse convite, When he made that chama invitation, pobres, invite the poor, aleijados, the lame, mancos e cegos, the halt and the blind, e serás bem-aventurado, and you shall be blessed, porque eles não têm como retribuir. because they have nothing with it to exchange. Mas devia ter algum meio assim quebradinho pelo meio, né? Maybe there was a little bit Estava com as finanças lá embaixo. broken finances. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. And he says, blessed is he who eats bread Eu não in the sei o que kingdom ele of quer God. dizer com isso. I don't know what you mean to that. Será que ele achava que lá no céu ia ter uma mesa cheia de pão? Maybe he thought in heaven there would be a table filled with bread. Porém, ele lhe disse. And Veja he que said unto him, essa parábola foi para uma pessoa. this parable was for one person. Não foi para uma multidão. It wasn't for the multitude. Porém, ele lhe disse, no singular. And he told him in singular Um form, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. a certain man made a great supper and invited many. Nós não somos obrigados a convidar todos, né? You're not obligated to invite everyone. Mas na hora da ceia, mandou o seu servo, a ceia estava pronta. The supper was ready. Mandou dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. He told the invitees, everything is ready. Está tudo preparado. Everything is ready. Algumas pessoas pensam Some people think que esse convite that this vai ser para invitation ser arrebatado. is to be taken in the rapture. Absolutamente não. Absolutely not. Todos aqueles que ouviram a palavra All those who have heard the word of God estão automaticamente convidados a are participar. automatically invited to the supper. O grupo The group, separado. a separate. A Mas aí specific começaram as group. desculpas. But now the excuses come. Eu sou muito jovem, I'm too young. eu sou solteiro, I'm eu single. sou velho demais, I'm too old. meu joelho é fraco, My knees meu weak. coração é assim. My heart is Eu this. conheço um pastor, I know a pastor. o coração dele é 22% só. He only has 22% of his heart O working. pâncreas dele His pancreas está zero is at 0 e os rins dele and his estão com kidneys 15% só. only 15%. Ele faz diálise 3 vezes por He semana. makes dialysis 3 times a week. Não perde um culto. He doesn't miss one meeting. Esses dias agora ele ia para o culto, foi assaltado Now he e was tomaram um going carro novo. to the service and they stole his car. Sabe o que ele disse para mim? You know what he said? Pastor, Pastor, eu não vivo com medo. I'm not Eu afraid. peguei o dinheiro do seguro I took the e money. comprei um carro mais velho, mais simples. I opened an even Mas eu não vou older deixar de ir no car, culto. but I'm not going to stop going to the meeting. Não é a idade, It's não é a not condição age social or the social conditions que deve ser embaraço para você. that must be a stumbling block. Comprei um campo. I bought a Quem é field. que compra uma terra sem ver? Who buys a field without checking it first? Comprei 5 juntas de bois. I bought 5 Quem é yokes que of compra oxen. um carro sem ver? Who buys a car without attending to it, seeing to it first? Eu me casei. I got married. Então você se casou com uma demônia? Then you married a demon Ou com um demônio or a que não pode... se você se casou com uma demônia, traz para o culto que ela vai ser liberta. if you married a she demon, bring her to church. Mas she'll be para free. de dar desculpas. But stop tolas para giving Deus. excuses to God. Deus quer ouvir de você. God Eis-me wants aqui, to hear Senhor. from you. I am Eis-me here. aqui, Senhor. I am here. Eis-me aqui, Senhor. I am here. Vamos estar de pé. Let's stand up. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aleluia. O que você diz para Deus hoje? What are you saying to God today?
mesa está preparada. The table is ready. A terra está preparada. The land is O ready. céu está preparado. Heaven is ready. Tudo está preparado. Everything is ready. O que você diz para ele hoje? What do you say to him Senhor, today? espera mais um bocadinho. Lord, just wait a little bit. Sabe uma coisa que me chama a atenção no Something chamado that de Eliseu? calls my attention to the calling of Eliseu era Elisha. o pai de Eliseu devia ser um homem muito rico. his father was a 12 rich man. juntas de bois naquele tempo era uma coisa que poucos tinham. He had goats that a lot of people did Eliseu not estava com a have. 12ª junta, He had them como se tivesse 12 tratores. as if he had 12 tractors, E o Elias jogou a capa sobre ele. and lighted through his Ele disse assim: profeta, eu vou ali em casa. and he said, I'm going Eu vou home dizer tchau pro papai. and I'll say bye to my Sabe father. o que ele fez? You know what he said? Soltou os bois, He let the goats pegou toda go. aquela madeira He took the que wood era usada para poder prender os bois, that was used fez to uma fogueira, cover them. He made fire. assou os bois He let them go e seguiu. and he followed. Se libertou. He delivered Ele, himself. ele disse sim para o He chamado said yes to the e calling abriu mão da sua and vida. he opened his hand to his life. É isso que Deus espera de nós. This is what God waits on us. Até hoje as pessoas dizem, mas pastor, Till today people say, Pastor, o senhor não quer parar não? don't you want to stop? Eu disse, por que eu tenho que And I parar? said, why should I? O diabo tentou me matar, The devil tried to kill me. me envenenaram. They poisoned me. Eu perdi 16 quilos em apenas 10 I dias. lost 16 kilos in 10 days. Fiquei mais leve. I became weak. Eu não preciso mais carregar 16 quilos a mais agora. I can't carry 16 kgs Tenho more. mais disposição. I'm not able to do things. Eu tenho força para trabalhar para Deus. I have strength Eu to vou, work eu for vou parar God. para quê? Why will I O stop? que eu vou ficar fazendo parado? What will Nada. I do standing still? Qual é o teu problema? What is your problem? O que falta para você dizer sim para Deus? What is lacking for you to say yes to God? Nós queremos orar nesse We momento want to pray this com moment pessoas que queiram dedicar sua vida para Deus. with people that want to dedicate their lives to God. Ah, pastor, eu ainda não sou crente. Pastor, I'm not a Christian yet. Eu ainda não aceitei Jesus. I haven't accepted Jesus. Aproveita e vem. Use this time. Come. Mas esse chamado agora But this é calling para quem now quer dedicar sua vida is para for Deus. those that want to dedicate their lives to God. Nós não temos pressa. We're not in a rush. Então você pode sair do seu lugar So you can leave your e place vir now ofertar a sua vida and para come and offer Deus. your life to Para God dizer, eis-me aqui. and say, here I am, Lord. Não quero mais dar desculpas. I don't want to give excuses. Eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome.
coração agora e Come. vem. Come. Come in the name of Vem em Jesus. nome de Jesus. Give your life to the Savior right Entrega now. a sua vida ao Senhor, And ao say, Salvador. here I am, Lord Diz, Jesus. eis-me aqui, Here I am, Senhor. Lord Jesus. Eis-me aqui, Here I am, Senhor. Lord Jesus. Eis-me aqui, Here Senhor I am, Lord Jesus. Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Come in the name of Vem Jesus. em nome de All the Jesus. chains that are holding you down. Todas as All barreiras, the worries that are holding you down. todas as Are broken preocupações right now in the são name of quebradas Jesus. agora em Out nome of de your Jesus. chair. Saia Out da of tua your chair. cadeira, saia da tua Come. Give cadeira e yourself to the Lord venha. Jesus Entrega-te Christ. ao Senhor Give Jesus yourself to Cristo. the Lord Jesus Entrega-te ao Senhor Jesus Cristo. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and is to We call upon you, Jesus. Receive them. Father God, in the name of your Son, Senhor, em Jesus. nome do teu Filho Jesus Receive Cristo. those who have come before Receba you. aqueles que têm vindo As perante you see ti, them, como os vês. they are praying, Lord. Eles estão They are orando, giving themselves to Senhor, you. entregando-se a ti. Father, receive them right Senhor, eu now. peço que possas Change their receber, mindset. mudar as suas mentalidades, Change the attitude, mudar a Father. atitude, In the Pai, name of em nome Jesus. de Jesus. Você que está aqui na frente, You that are here in front, você vai orar comigo assim. you will pray with us saying, Criador dos céus e da terra. Creator of the heavens and the earth, Deus de todo o universo. the Lord of all the O universe, único Deus the verdadeiro. only true God. Tu és o meu Deus. You are my God, E eu me curvo na tua presença. and I cover myself in your presence. Eu venho a ti nesta I manhã. come to you this Em nome morning de Jesus in the Cristo. name of Eu Jesus me entrego a Christ, ti. and I give myself to Entrego you. a minha vida a I give ti. my life to you, Como os teus filhos fizeram no as your passado. children have done in the Os teus past. profetas, Your Senhor. prophets, Os Lord, teus your apóstolos. apostles, Fizeram no passado. They did this Os in teus the missionários, past. Your Senhor. missionaries. Eu também digo. I also Eis-me say, aqui, Senhor. here I am, Eu me Lord. entrego a ti, I Senhor. give myself Eu me entrego a to you, ti, Lord. Senhor. I give Eu me myself entrego a to ti, you, Lord. Senhor. I give Eu não myself sei to como you, vai Lord. ser, I don't know how mas it eu will sei que be, tu vais but I fazer. know that you will Muda a minha do vida, it. May you Senhor. change my life. Muda agora, Change Senhor. right now O meu pensamento my thoughts e da minha família. and of my Muda family. agora, Change Senhor. right now, O Lord. espiritual, The Senhor. spiritual. Muda agora, Senhor. Change right A now, alma, Lord. Senhor. The soul. Minha e dos meus familiares. My family as well. Pai, em nome de Father, Jesus, in the name of coloca Jesus, agora put right este now sentimento de amor. this feeling of O mesmo love, amor, the Deus, same que love, tu tens God, por nós. that you have Põe for no meu us. coração, May come into my heart. pelo teu povo, For Senhor, your people, e oh por outros que Father, querem se and for others that alcançar. what you want to reach. Jesus Cristo, Lord Jesus, o mesmo amor the same que tu love foste à cruz, that you went to que the tu te cross, entregaste por nós, that you gave e yourself for us, ressuscitaste. and you Põe esse amor no meu resurrected. Father, coração. put this love in Põe my esse amor no meu heart. Put this coração. love in my Que eu possa heart. ser um May I evangelizador. be someone that evangelizes. Eu possa ser um ganhador de May I almas. win souls. Eu possa pregar a tua May I palavra. preach your Eu word. posso testificar de May I ti. testify Senhor, possa of me you. usar. Father, use Dá-me me. sabedoria Give agora. me wisdom right Dá-me now. dons espirituais. spiritual Conforme a gifts. tua vontade, May Senhor. your will be done. Enche-me com teu Espírito Fill me up with Santo. your Spirit. Enche-me com teu Fill me up Espírito with your Santo, Holy Senhor. Spirit, E Lord. faz-me, Senhor, And make me, Lord, ser teu, Senhor. yours. Em nome in de the Jesus name of Cristo. Jesus Christ. Eu te agradeço, I thank Senhor. you, Father, Em nome de in the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Os irmãos podem levantar. You may stand. Nós vamos estar passando a Santa Ceia. We're going for the Holy Communion. Eu peço que as crianças já estejam preparadas lá atrás. Nos deu uma missão: ir e fazer discípulos de todas as nações. Vamos juntos lembrar essa ordem com o coração cheio de amor e obediência. E fazer discípulos de todas as nações. Go therefore make disciples of all nations. Quem nos deu essa missão? Who gave us this mission? Jesus, nosso Salvador. Jesus, our Savior. Quem nos deu essa missão? Why do we need to pray? A mensagem de amor, perdão e salvação. The message of love, forgiveness and salvation. Vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz. You are the light of the world, so let your light shine. Meus irmãos, graça e paz seja com todos.
Very may the grace and peace be with you. Estamos aqui na área da nossa base missionária na cidade de Beira. This area that we are is under a missionary base here in Beira. E viemos aqui para baixo dessa árvore And we came under this tree para que você também possa ver o que é improvisação. for you to see what is to improvise. Depois você vai ver quando o ciclone destruiu a nossa machessa, que era o nosso escritório. We had a thatch where we used as an office, E agora o nosso irmão Cornélio improvisou aqui esse escritório dele aqui, ó. and the cyclone came and destroyed. And our brother Cornelius, he then the manager, he Debaixo dessa árvore. constructed this office under the tree as a way to improvise, so he can counsel people. Ele organizou aqui. He organized here. Mas se você ver ali atrás, But if you see there at the nós back, tínhamos ali 16 banheiros ali. there used to be 16 bathrooms. Foram destruídos. They were destroyed. Nós não podemos ainda reconstruir. Yet we were unable to Virando aqui reconstruct. para a nossa direita, If you go here to você our vê tudo right, o que ainda está destruído e que não pode ser aproveitado. all that was destroyed and cannot actually be reutilized. Mas nós estamos trabalhando. But we are working É here. como eu disse, It's like I said você before. leva anos construindo. It takes years for you to build. E de repente um evento qualquer And then suddenly in an event, Uma causa minutes, natural. a natural cause pode destruir tudo. can come and destroy everything. Eu sei de vários colegas nossos I know many colleagues of que us entraram em depressão are with depression right e now, foram embora daqui. and they left this place. Mas nós não somos de parar, We do not stop. nós não somos de desistir. We're not people that give up. O nosso mestre disse: Our master said, meu pai trabalha até agora my father works until now, e eu trabalho também. and so I work too. E ele disse: trabalhar enquanto é He dia, says, work until the antes que a daytime, noite venha, before night comes, quando nada mais se poderá when fazer. nothing can be done. E é isso que estamos fazendo. And this is what we are doing here. Veja tudo isso. See all of this. E Deus abençoe a sua vida. May God Você bless you. possa melhorar o seu propósito May you help whatever that you are e doing, sentir-se mais ainda disposto and that you can feel more comfortable to help us. em continuar a cooperar com essa obra. May you contribute with this work. Deus abençoe todos vocês. May God bless you all. A paz do Senhor, pastor Eliel e família, somos muito gratos a vocês por sempre ajudar os obreiros indianos e hoje nós temos mais um pedido para vocês. Pastor Eliel, paz do Senhor, quando o pastor esteve aqui, conheceu esse pastor Dev Sahem, ele tem problemas de saúde desde a nascença, o Senhor conheceu, e hoje, depois do nosso encontro de pastores, ele veio e fez um pedido que ele queria comprar aquele moto, né, de 80 cilindradas que não tem marchas, nada. Então ele veio pedir, gostaríamos de fazer esse pedido para o Senhor, para a família, para a SOS África, para que Deus possa fazer esse milagre na vida desse pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado.